Então, foi uma grande partida, vitória importante. O Corinthians, então, vai ao derby no final de semana com 4-6, empatando na Bahia com levando o time reserva, com os titulares ganhando e, sobretudo, sem jogadores, né? 4 titulares, agora perde mais 2. Então, não é uma situação das mais simples, não era um Corinthians completamente certinho, 100%. E foi uma ótima partida, independentemente do que o Vasco fez, sinceramente, eu acho que teria perdido do mesmo jeito. Claro, com mais dificuldade, o Vasco teria vendido mais caro, mas eu acho que os 3 pontos o Corinthians teria conquistado, porque ele fez um bom jogo, um jogo organizado, jogou com seus 3 volantes, Coronado, 2 na frente. A dupla Dias, quando não quer inventar, quando deixa tudo bonitinho, o adversário sofre mais diante do Corinthians, que de novo teve acima de quase 44 mil pessoas, 43 mil e poucas pessoas, 31º jogo seguido acima de 40 mil. Mas eu lembrei do Arnaldo, só para finalizar, cara, a falta das baterias, impressionante a descaracterização do estádio, sobretudo na leste ali, as bandeiras, as faixas, e a organizada não se encontrou, não tentava puxar, demorava para chegar o grito na leste, que não chegava na sul. Eu acho que as organizadas vão ter que ter alguma reunião, alguma coisa para ver o que resolve, porque isso até o final do ano realmente teve um impacto muito grande. Eu lembrei muito do Arnaldo falando isso do Morumbi. Me impressionou, assim, me impressionou mesmo a dificuldade que você tem de mobilização sem as baterias. Bom, agora, como disse o Vessa, né, priorizar o brasileiro, esse discurso cai como uma luva, vamos dizer. Eu acho que os Dias, eles lidam bem com as palavras, né? E acho que a circunstância agora, na prática, com a derrota contra o Huracan e a viagem para Cali, elas conspiram para a priorização do brasileiro. Lembrando que tem sorteio da Copa do Brasil na quarta-feira, então tem a terceira frente para o Corinthians aí, como para quase todos os times. Na quarta-feira vai saber o adversário na Copa do Brasil. Esse discurso já foi utilizado na temporada passada. E, na verdade, o Corinthians prioriza mesmo o brasileiro quando ele é eliminado das 2 Copas, né? Não tivesse priorizado os torneios mata-mata, o Coroná não tinha sido substituído pelo Garro, naquela decisão sul-americana lá. Quando está eliminado, o Corinthians vai com tudo no brasileiro. É importante dizer também, e acho que isso é para o bem do torcedor do Corinthians, porque não pode ter só esse viés positivo das coisas, que o Corinthians não está disputando a Libertadores hoje porque não foi capaz e está sendo quase eliminado da Sul-Americana porque não foi capaz. E o discurso que o Corinthians não foi eliminado pelo Barcelona da Libertadores para priorizar o Paulista é uma cascata que a gente não engole, né? O Corinthians foi com Memphis, Depay e companhia para Guayaquil e foi trucidado porque a comissão técnica adotou um sistema inédito que deu tudo errado. Então, porque eu sei que o torcedor do Corinthians, você fez a pergunta para o professor, você prefere ir para Libertadores ou ser campeão paulista? Óbvio, a resposta é ser campeão paulista. Mas podia ser as 2 coisas, se o Corinthians fosse capaz. E o Corinthians tinha elenco para tal. Para ser campeão paulista com a melhor campanha, estar na Libertadores. Não, nem na Sul-Americana. A comissão técnica também não foi capaz. Mas isso vai colando. Hoje, diante dessa circunstância, pode ser até benéfico na prática para o Corinthians. Nós estamos dizendo que esse Brasileirão ele tem um contorno diferente. Ele tem Palmeiras e Flamengo, mas Palmeiras e Flamengo estarão no Mundial. O Corinthians tem time para disputar a ponta do Campeonato Brasileiro, se conseguir se dedicar para tal, né? Esses 4 pontos são excelentes. Empatar com o Bahia fora, o Bahia tem um bom time. E vencer o Vasco, que era a obrigação. Ainda mais nas circunstâncias, né? Todo desfalcado lá. Coisa foi com reserva. Exatamente. Acho que foi talvez o grande resultado da primeira rodada, sim, né? E aí, as circunstâncias colaboraram. O Everton Ribeiro foi expulso, não interessa. Achou o gol no final e trouxe o ponto. Não é culpa do Corinthians. O cara foi assim como não é culpa do Corinthians o Carille e o Pedrinho, ou sei lá quem, terem decidido essa estratégia. Não, aí eu quero falar sobre isso. Eu vou passar para o Massa. Eu só acho o seguinte... Se foi uma atitude da direção, de novo, para não deixar o técnico completamente exposto, porque o Carille ainda não conseguiu se firmar na carreira como técnico fora do Corinthians, e toda vez que entra nessa discussão, no Santos foi assim, se for uma coisa dele,
dele, ele está fora no dia seguinte. Porque pega mal. De novo, alguma coisa contra o Corinthians, opa, tá, não sei o quê. Nem que seja uma decisão pragmática, eu não vou me esforçar lá porque eles são difíceis de bater. Mas se for a direção, tem que falar, ok, né? tem que falar. E fala. Porque senão... Sobra para ele. O torcedor do Vasco talvez não saiba. Se fosse o torcedor do Santos, já teria tirado o Carille. Santos e Corinthians. Nessa circunstância, o Carille chega e tira o time inteiro. É um pouco difícil de... Então, a direção que assuma a estratégia, se assim for